Fala pessoal! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos vírus. Preparem-se para uma jornada cheia de conhecimento. Fale. Em meados de 1900, a cidade do Rio de Janeiro era conhecida mundialmente como túmulo de estrangeiros, pois muitos turistas de outros países que visitavam essa cidade ficavam doentes por causa de diversas doenças que assolavam o lugar e muitas delas morriam. Em meados de Para resolver esse problema, em 1903 o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para tentar acabar com diversas epidemias instaladas na cidade. Entre essas epidemias estavam a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, o sarampo, a tuberculose, a escarlatina, a difteria, a coqueluche e o tifo. Em 1904, o governo brasileiro aprovou uma lei determinando a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Essa vacina ainda era desconhecida da população brasileira, que se mostrou duvidosa em relação à sua eficácia. Em razão dessa resistência à vacina, as autoridades e os agentes de saúde passaram a obrigar as pessoas a se vacinar, inclusive invadindo as suas residências, se fosse necessário. Em 1900, esse evento ocasionou uma revolta na população, que saiu às ruas para protestar. Nesse episódio, que ficou conhecido como entre a revolta da vacina, muitas pessoas foram presas, ficaram feridas ou morreram. Esse evento Apesar da oposição, a campanha de vacinação foi levada adiante, conseguiu erradicar a varíola. Apesar da oposição, a campanha de vacinação foi levada adiante, conseguiu erradicar a varíola do Rio de Janeiro. As medidas tomadas por Oswaldo Cruz foram responsáveis. Os vírus possuem entre 12 a 400 nanômetros e, por isso, não podem ser observados por microscópicos ópticos. Essa condição fez sua visualização ser possível somente após o desenvolvimento do microscópio eletrônico. Antes do século XX, várias doenças virais eram conhecidas, mas não se sabia o que as causava. Antes do século XX, várias doenças virais eram conhecidas, mas não se sabia o que as causava. O químico holandês Adolf Meyer detectou uma doença observada nas folhas de tabaco era transmitida de uma planta para outra, mas seu agente causador não era conhecido. Essa doença era chamada de doença do mosaico do tabaco. Em 1892, o bacteriologista russo Dmitry Ivanovsky realizou um experimento na tentativa de isolar o agente causador da doença tabaco. Para isso, coletou algumas folhas doentes de planta e amassou-as até obter um líquido. Em seguida, passou o líquido por um filtro capaz de reter até mesmo as bactérias. Ivanovsky colocou, então, o líquido filtrado em contato com plantas e tabaco sadias e observou que essas plantas adoeceram, ou seja, adquiriram a doença do mosaico.
Em 1892, o bacteriologista russo Dmitry Ivanovsky realizou um experimento na tentativa de isolar o agente causador da doença tabaco. Para isso, coletou algumas folhas doentes de planta e amassou-as até obter um líquido. Em seguida, passou o líquido por um filtro capaz de reter até mesmo as bactérias. Ivanovsky colocou, então, o líquido filtrado em contato com plantas e tabaco sadias e observou que essas plantas adoeceram, ou seja, adquiriram a doença do mosaico. A partir dos resultados surgiram algumas teorias, entre elas a do microbiologista holandês Martinus Beijerinck, indicando que o agente causador da doença não era um ser vivo, mas um tipo de fluido. Essa teoria deu origem ao termo vírus, do latim veneno, que começou a ser empregado por volta de 1930. A partir dos resultados surgiram algumas teorias, entre elas a do microbiologista holandês Martinus Beijerinck, indicando que o agente causador da doença não era um ser vivo, mas um tipo de fluido. Essa teoria deu origem ao termo vírus, do latim veneno, que começou a ser empregado por volta de 1930. Por volta de 1935, o cientista estadunidense Vidor Meredith Stanley realizou novos experimentos e, pela primeira vez, conseguiu isolar o vírus do tabaco. Com relação à estrutura dos vírus é simples. Eles são formados de um ácido nucleico DNA ou RNA, que constitui o genoma viral, envolvido por uma capa proteica denominada capsídeo. Alguns vírus possuem um envoltório lipoproteico, conhecido como envelope viral, e são chamados de vírus envelopados. Uma parte desses vírus podem apresentar estruturas denominadas espículas, que são utilizadas para ancorá-los nas células. Replicação viral. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam utilizar a maquinaria das células para realizar sua replicação. Dessa forma, somente conseguem se reproduzir quando estão no interior de uma célula viva. A replicação dos vírus acontece em algumas etapas, denominadas aderência, penetração, síntese, maturação e liberação. Essas etapas ocorrem em um ciclo, denomina, do ciclo lítico, no qual várias partículas virais são produzidas, e a célula é destruída. Dependendo do estímulo recebido do meio, alguns vírus, exemplo, o bacteriófago, que parasita bactérias, podem realizar o ciclo lisogênico. Trata-se de um tipo de réplica, no qual o DNA viral é replicado sem que exista a destruição da célula hospedeira. Replicação viral. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam utilizar a maquinaria das células para realizar sua replicação. Dessa forma, somente conseguem se reproduzir quando estão no interior de uma célula viva. A replicação dos vírus acontece em algumas etapas, denominadas aderência, penetração, síntese, maturação e liberação. Essas etapas ocorrem em um ciclo, denomina, do ciclo lítico, no qual várias partículas virais são produzidas, e a célula é destruída. Dependendo do estímulo recebido do meio, alguns, exemplo, o bacteriófago, que parasita bactérias, podem realizar o ciclo lisogênico. Trata-se de um tipo de réplica, no qual o DNA viral é replicado sem que exista a destruição da célula hospedeira. Terapia gênica. Terapia gênica consiste no tratamento de doenças por meio da inserção de genes sadios em substituição aos genes defeituosos. Uma das maneiras de transportar e inserir o novo gene é utilizando um vírus modificado, que não causa a doença. Há dois métodos de terapia gênica: in vivo, diretamente no tecido-alvo, e ex vivo, quando são extraídas células do próprio paciente e depois recolocadas. Terapia gênica. Terapia gênica consiste no tratamento de doenças por meio da inserção de genes sadios em substituição aos genes defeituosos.
Uma das maneiras de transportar e inserir o novo gene é utilizando um vírus modificado, que não causa a doença. Há dois métodos de terapia gênica: in vivo, diretamente no tecido-alvo, e ex vivo, quando são extraídas células do próprio paciente e depois recolocadas. Febre amarela. Doença causada por um arbovírus e que também tem como vetor o mosquito Aedes aegypti, em ambientes urbanos. Já em ambientes silvestres, o mosquito transmissor pertence ao gênero Haemococcus. Alguns dos sintomas da febre amarela são febre, calafrios, febre amarela. Doença causada por um arbovírus e que também tem como vetor o mosquito Aedes aegypti, em ambientes urbanos. Já em ambientes silvestres, o mosquito transmissor pertence ao gênero Haemococcus. Alguns dos sintomas da febre amarela são febre, calafrios, dores de cabeça, náuseas e vômitos. A esses sintomas se associa a icterícia, condição em que a Tchau Tinky Winky. Tchau tchau Lala. Tchau tchau Gypsy. Tchau tchau Po. Tchau.